e em comunhão com os nossos mentores, com o nosso anjo guardião, vamos elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, a Jesus pelos seus ensinamentos, a Jesus por ser o nosso modelo e guia enquanto nós transitamos pela terra. Vamos pedindo ao Pai a presença de todos aqueles anjos celestiais para trazer o amparo e a sustentação para mais um culto do Evangelho em nosso lar. Que o culto do Evangelho em nossa casa traga as bênçãos não só do trabalho para a modificação da vibração do interior de nosso lar, mas que seja oportuno estes momentos de oração em comunhão com Deus e com Jesus para o trabalho de modificação do nosso campo íntimo, buscando nos ensinamentos de Jesus na mensagem de hoje todas as orientações para a evangelização do nosso espírito. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, bálsamo curativo para todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e na alma. Que a água colocada para ser imantada seja transformada pelas energias do mais alto, energias de tratamento, de cura, de restauração da saúde do corpo e do espírito. Que esta água abarque também as energias primárias da terra, se transformando nessa fonte inesgotável de recursos que alimenta o corpo e o espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 20. Porta estreita. Abaixo, uma epístola que está no livro de Lucas, no capítulo 13, versículo 24. Diz assim: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E é através desta epístola, do livro de Lucas, que Emmanuel constitui a mensagem, trazendo para nós o convite à reflexão. Assim prossegue o benfeitor. Antes da reencarnação necessária ao progresso da alma, estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, requisitando, porém, a oportunidade da existência terrestre. Volta às portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço, temendo o sacrifício. Exige a vantagem pessoal, longe de servir aos semelhantes. Reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos da evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo, as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar!
pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Quando se fala da porta estreita, é uma lição talvez até antiga para muitos de nós, porque trata-se de uma das passagens do Evangelho. E aqui nós vamos nos ater no primeiro parágrafo, quando fala: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. E é realmente isso que acontece. Quando se trata dos ensinamentos deixados pelo codificador Allan Kardec, e ele traz para nós, através dos espíritos, estas informações. Que todos nós, para alcançarmos a evolução do espírito, aí nós não estamos falando da vida material e sim espiritual, quando nós estamos na fila, esperançosos de alcançar as bênçãos, de retornar ao vaso carnal, de retornar à terra, sabendo do quanto nós deixamos de fazer na existência anterior pela nossa evolução espiritual, então nós colocamos no nosso projeto reencarnatório a escolha sempre pela porta estreita. Nós nos comprometemos com nós mesmos e com o Criador de que tudo faremos para alcançar a evolução em todos os níveis do nosso espírito, partindo do nível intelectual, caminhando consequentemente para o nível moral, para alcançar a evolução espiritual. Só que o Criador, sendo um Pai bom e justo, oferta a cada um de nós o mesmo ponto de partida. Deus não dá prioridade nem esse ou aquele filho. Para o Pai, todos nós somos iguais. Somos almas que recebem a oportunidade de experienciar a vida na terra. E o Pai dá para todos nós a mesma oportunidade. Portanto, todos nós temos o mesmo ponto de partida. Chegamos aqui, simples, nus e ignorantes. Porém, já recebemos as dádivas do Pai quando temos um laboratório muito especial, que é a família, que são os nossos anjos protetores encarnados que vão nos acolher. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Então, todos nós recebemos as dádivas do céu para estarmos na terra, tendo o amparo e a sustentação deste laboratório íntimo chamado família. E o que acontece conosco? Ainda recebemos o benefício do esquecimento, para que nós possamos ser donos do nosso livre-arbítrio, ter a oportunidade de fazer as nossas próprias escolhas, qual caminho nós queremos trilhar. Só que acontece que quando nós estamos vivendo na matéria,
nós nos esquecemos completamente daquele compromisso que nós firmamos com nós mesmos de trabalhar incansavelmente pela reparação de nossas faltas, pela nossa evolução. E nós nos esquecemos, mais uma vez, do compromisso que nós firmamos com o Criador, de trabalharmos não só pela nossa evolução, mas que também nós iremos trabalhar pela evolução deste planeta Terra, essa casa divina, que é uma das moradas do Pai que nos acolhe quando nós aqui chegamos. E aí nós nos apaixonamos pelas coisas do mundo, nos apaixonamos pelo mundo e passamos a acreditar que nós temos só uma única existência. Então nós temos que aproveitá-la da melhor maneira possível, vivendo alucinadamente por todas as paixões que o mundo nos oferta. E aí nós nos esquecemos do quanto nós somos devedores, do quanto o nosso espírito precisa do nosso auxílio enquanto almas para alcançar a luz. Nós nos esquecemos que fizemos a escolha de pautar a nossa vida pela porta estreita. E como a maioria da multidão, como a maioria da humanidade, nós escolhemos a porta larga, porque ela nos oferece muito mais facilidade, não nos cobra nada. E aí, muitos de nós temos ainda, ao longo de nossa existência, as benesses materiais. Nos apaixonamos novamente, não só pelo mundo, mas por tudo aquilo de material que nos envolve. Cuidamos apenas daquilo que alimenta a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa ganância. Nos tornamos individualistas, egoístas, maledicentes, gananciosos. Olhamos apenas para as nossas necessidades. Nos esquecemos de olhar para os nossos semelhantes. O quanto os nossos indivíduos, aos olhos do Pai, são filhos do Pai, assim como nós. E aí nós vamos caminhando, né? Apaixonados pelo mundo e por tudo aquilo que alimenta as nossas necessidades materiais. E muitos de nós só vamos nos dar conta do quanto nós fomos irresponsáveis, do quanto nós fomos negligentes com as nossas escolhas, quando nós estamos com o nosso corpo carnal enfraquecido, quando nós não temos mais forças para realizar a nossa missão, a missão de trabalho para alcançar a luz do nosso espírito. Lembrando que escolher a porta estreita é para poucos, e é por isso que raros são aqueles que escolhem a porta estreita como caminho para a sua salvação. Porque escolher a porta estreita, essa passagem exigirá de cada um de nós disciplina, renúncia, fé, humildade, resignação. E muitas vezes dá muito trabalho renunciar às coisas do mundo e abraçar as coisas do Espírito. Dá muito trabalho estudar, conhecer os mandamentos e os ensinamentos do Cristo Jesus para alcançarmos os alicerces
racionais e sagrados da fé. Dá muito trabalho renunciar às coisas do mundo, pois nós estamos apaixonados pelo mundo, pelas coisas do mundo. Dá muito trabalho tirar das costas a toga escura da ganância, do orgulho, da vaidade e caminhar para colocar a túnica leve e macia da humildade. Dá muito trabalho. Exigirá de nós o desprendimento das coisas materiais para dividir com os nossos semelhantes um pouco daquilo que nós amealhamos. E aí fica mais fácil mesmo continuar escolhendo a porta larga. Mas será que são todos que escolhem a porta larga? Existem muito poucos que têm essa consciência de, mesmo sendo contemplados com as coisas da matéria, escolher a porta estreita. São poucos os que buscam ao longo da caminhada, mesmo tendo muitos recursos materiais, renunciar a estes bens materiais e escolher a porta estreita. Mas o Criador, que confia em cada um de nós como seus verdadeiros filhos, estará sempre dando a nós quantas oportunidades forem para que nós possamos, um dia, cansados de escolher a porta larga das coisas do mundo, renunciar às coisas do mundo e escolher a passagem estreita e trabalhar incansavelmente na edificação de nós mesmos. Então, a mensagem de hoje nos convida para que nós possamos abraçar esta oportunidade, enquanto nós estamos aqui experienciando a vida na Terra, de traçar este programa individual da nossa evolução. Porque só nós seremos capazes de trabalhar pela nossa salvação. Não adianta entregar essa responsabilidade de nos ajudar neste programa da nossa salvação a outros. É uma tarefa nossa. Renunciar às coisas do mundo para estarmos comprometidos em trabalhar pelas coisas do Espírito. E renunciar às coisas do mundo não quer dizer que nós devamos, de repente, deixar tudo para trás e seguir sem rumo. Não, não é pecado nós sermos merecedores de alcançar as benesses materiais. Mas é preciso que nós saibamos administrar tudo aquilo que nós conquistamos com equilíbrio. É preciso que nós saibamos administrar os bens materiais sem nos tornarmos escravos destes bens que nós possuímos. É preciso que haja a renúncia sincera e o desapego. É preciso que haja a única certeza na nossa vida, que a terra é uma casa de bênçãos e de luz para a nossa evolução, mas ela não é a nossa morada. Nós estamos aqui de passagem. E é por isso que nós temos que lutar com todas as nossas forças para vencermos a nós mesmos e buscar nos ensinamentos do Cristo Jesus a paz interior, a harmonia e o equilíbrio para escolhermos
a porta estreita, que nos dará todas as possibilidades do mundo para o nosso burilamento interior, para o nosso aperfeiçoamento enquanto indivíduos que estão em busca da sua evolução no campo intelectual, moral e principalmente espiritual. E se nós alcançarmos a compreensão de que Jesus é o nosso mestre, modelo e guia, nós estaremos enfrentando todas as dificuldades do mundo para prosseguirmos caminhando pela porta estreita, porque nós estaremos nesta missão trabalhando pela nossa evolução enquanto indivíduos que querem encontrar a salvação e busca no Cristo Jesus, o professor de almas, que nos conduzirá a uma das moradas da casa do Pai, levando o maior tesouro que nós conquistamos com esforço do nosso espírito, levando na nossa bagagem o conhecimento de tudo aquilo que é possível seguir conosco, o avanço intelectual, moral e espiritual, carregando as virtudes do amor, do perdão, da bondade e da fraternidade. É o que nós temos para acrescentar uma mensagem tão significativa na nossa vida, onde o mundo, de uma maneira global, está muito comprometido apenas com as coisas materiais, deixando de lado o trabalho tão essencial para as coisas espirituais. E vamos, neste momento, amparados por Deus, por Jesus, por toda a espiritualidade, entrar em vibração, em oração, pedindo paz e luz para a nossa comunidade, para aqueles que avizinham a nossa casa, pedindo paz e luz a todas as casas de oração, que elas sejam o porto seguro, a escola de transformação da nossa vida com os ensinamentos do Cristo Jesus. Vamos vibrar pela nossa família, pelos consanguíneos que já retornaram à casa do Pai, que recebam as nossas vibrações em forma de paz, luz e amor. Aos que estão na morada terrena, que o Criador nos ajude a ser uns pelos outros, trabalhando na reparação, no amor, na fraternidade e no perdão. E agora nós vamos convidando esta pleiade espiritual que está em nossa casa, trazendo a sustentação, para apresentar todos aqueles consanguíneos que estão sob nossa tutela, sobre a nossa responsabilidade. Que todos possam beber nessa fonte inesgotável de luz que o Cristo derrama sobre todos nós no momento do culto do Evangelho no lar, trazendo os seus ensinamentos para a nossa edificação interior. Que a espiritualidade nos ajude no trabalho de limpeza, de harmonização da nossa casa. Que todas essas energias benéficas alcance cada cantinho do nosso quintal, alcance nossos animais de estimação e as nossas plantas. Vamos vibrando, orando pelo nosso ambiente de trabalho, pelos nossos companheiros de jornada, pelo irmão de mais difícil convivência no trabalho. Que possamos sim utilizar o trabalho como ferramenta divina para alcançar valores não só materiais, mas valores morais e espirituais. E é chegado um momento muito especial, o momento do passe. Que todos nós sejamos consagrados com esta energia divina, que o passe, que o Cristo Jesus, através da espiritualidade maior, coloca sobre a nossa cabeça, venha carregado de energias balsamizantes, de tratamento e de cura para o nosso corpo, para a nossa alma. Que o passe possa nos aliviar de todas as dores, de todas as mazelas que ainda nós carregamos no corpo e na alma. Que o passe modifique o nosso campo vibracional,
trazendo novas energias para que nós possamos ter paz, saúde, harmonia e equilíbrio para caminharmos com o Cristo Jesus, escolhendo a porta estreita e trabalhando pela nossa salvação. Que a água que nós colocamos para ser imantada receba, através de suas partículas, as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando nesta fonte que alimenta a sede do corpo e do espírito, no remédio balsamizante que tira as dores do corpo e da alma. E agora que nós estamos alimentados por todas essas energias sagradas do passe, vamos em oração, em vibração, visitar com o Cristo Jesus todos os lares e imantando energias de paz, de amor, de tratamento, de cura para os lares que padecem pela dor do luto. Que a oração seja o link sagrado entre os que ficaram e os que retornaram à casa do Pai, vibrando paz e luz para aqueles lares que padecem pela ganância, pela maledicência, por aqueles lares que escolheram conduzir a sua existência pelas coisas da matéria e não pelas coisas do espírito, que haja paz, amor, renúncia e perdão. Vamos vibrando pelas famílias que padecem, pela enfermidade dos seus entes queridos. Jesus, que este passe que nós recebemos possa chegar aos nossos irmãos que estão enfermos, como instrumento de tratamento, de cura, para que se reergam dos leitos onde estão atados pela prova da dor e do sofrimento. Jesus, abençoe os irmãos que padecem pela falta do trabalho, da moradia segura, pela falta do pão de cada dia. Abençoa, Senhor, a humanidade para que sejam uns pelos outros, auxiliando estes irmãos que passam por essas provas de dificuldade material. Que haja as mãos abençoadas que ofertam o pão de cada dia, o trabalho, a moradia segura, para todos aqueles que estão em completa vulnerabilidade social. Jesus, abençoe toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, que seja preenchido de fé, de amor, de luz, de esperança, que possamos formar uma corrente magnética de amor, onde nós sejamos uns pelos outros, onde nós possamos trabalhar para não deixar ninguém para trás. Abençoa, Jesus, o nosso planeta Terra. Interceda pela Terra, por esta casa abençoada que acolhe a todos nós para o trabalho de evolução. Interceda por nós junto ao Pai. Abençoe as grandes nações, os seus mandatários. Abençoe os países que ainda se encontram em guerra, para que seja, Senhor, abençoada essa humanidade que perece por essa experiência dolorosa da guerra, que não falte a fé, o amor, a luz e a esperança a estes nossos irmãos, que trabalhemos unidos para ser um só povo, uma só nação, que tremule em nossos corações a bandeira alva do cristianismo. Abençoe, Senhor, a nossa pátria, o nosso mandatário maior, o mandatário do nosso estado, do nosso município. Abençoe o nosso povo, abençoe a nossa gente. Senhor, esteja conosco neste momento, onde nós estamos encerrando o culto do Evangelho em nosso lar, ofertando ao nosso Pai a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação,
mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada Mãe Santíssima, por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Obrigada, Pai, por todos os tarefeiros de luz que vieram trazer o amparo e a sustentação para a realização, por mais este culto de amor em nossa casa, que assim seja, graças a Deus e a Jesus.